Eu saúdo a paz do Senhor com a amada igreja. Estou brincando, é que eu estou nervoso, aí eu troquei. Eu já preguei várias vezes aqui, eu não sou um pregador que viaja o mundo inteiro. Eu prego no Mi Centro-Sul, prego na célula. Mas hoje eu sinto que é a primeira vez que eu estou pregando. Tanta gente importante aqui, tantos jovens cheios da vida de Deus. Então eu sei que eu não posso falar qualquer coisa. Então a responsabilidade vem e bate aquele temor, né? Mas eu sei que isso é um bom sinal, que fala que eu dependo totalmente do Espírito Santo. E Ele que faz, não é eu. Amém? E antes de começar a palavra, eu quero primeiramente expressar minha alegria, né? Eu estou vendo algumas pessoas aqui que são de outros pastores, né? De outros líderes que não são da Rede Juvenil. Eu quero dizer para você que você é bem-vindo. Essa Rede Juvenil não é minha, não é da Ingrid, não é da Aline, não é do Neto. É do reino. Então você que é jovem, mas é de outro pastor, seja muito bem-vindo. Some força conosco. Vamos avançar, vamos crescer. E eu sei que você tem esse coração, porque é inevitável. Eu falo para vocês, quando a gente está em Deus, a gente quer estar em movimento, né? Se a gente sabe cantar, a gente vai querer dançar? Não, a gente vai querer cantar. Se a gente tem dinâmica com jovem, a gente vai querer estar com jovem. Assim serve para criança também. Então, quero dizer para você que é de outro líder, seja muito bem-vindo. Que a gente cresça, que a gente expanda. E você vai ser essa peça nessa geração, nessa Rede Juvenil. Amém? E eu queria também, não agradecer, mas muito me alegra, né? Na hora que eu vou falar, saem daqui. Que é justamente, tem muito a ver, eu estava ali no meu momento de adoração, oração a Deus, que hoje o nosso tema é legado, né? E aí, hoje, aprove ao Senhor algumas pessoas que estavam há muito tempo sumidas, né? Aqui não só da Rede Juvenil, mas também do ministério, estão retornando. E aí eu vejo como um sinal profético, né? A Babi, a Cristi, até o Jailson que está aqui, porque são frutos, né? De um legado, intercessão, pastor, sacerdócio, e eu tenho certeza que vocês são resposta de um legado. E é isso que a gente vai falar hoje à noite, sobre legado. E aí quando a gente fala legado, puxa, a gente associa logo, pô mano, é uma Rede Juvenil, legado é para velho, já está no fim da vida. Legado a gente associa a herança, né? Alguma coisa que vai ser deixada. Mas a diferença entre legado e herança qual é? Herança são bens materiais, né? Posses. A gente vê aí quando morre um velho, muitas famílias têm briga, né? De filhos por aquela herança, por casas, terrenos, dinheiro. Mas até fugiu ali, perdão. Mas legado, o legado é alguma coisa que você deixa uma marca. A diferença entre legado e herança: heranças são bens materiais, legados são marcas. Marcas deixadas para a próxima geração. Vamos lá para a palavra então. Eu queria ler com vocês. Aparentemente é uma história longa e alguns de vocês já até devem ter ouvido em outro contexto. Inclusive eu acho que eu já ministrei aqui na Rede Juvenil, mas não sobre legado, mas sobre trazer ordem, né? Trazer arrependimento. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. A partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 20. Diz assim: por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Próximo. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio,
o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo, Ezequias, o governador do meu povo, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz a meu servo Davi. Então Isaías disse: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar? E de que daqui a 3 dias eu poderei ir ao templo? Isaías respondeu: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acais. Então nós vemos aqui, consequentemente aconteceu isso, que é algo milagroso, né? Consequentemente, Ezequias foi curado. O que eu quero transmitir a vocês essa noite é que todos nós nascemos para deixar um legado. E aí a nossa geração geralmente pensa essa questão de legado: eu só vou pensar quando já estiver já caindo aos pedaços. Ou então de repente, como vem uma sentença dessa aí, tu já era, tu tá com a contagem regressiva, velho. O que tu vai fazer? Aí ele corre: vou assinar o testamento, né? Vou assinar aqui, deixar meu legado. Não, legado é algo que é trabalhado uma vida inteira. E aí usei o exemplo aqui da Cristi, da Babi, que não estavam aqui, chegaram agora, que são filhas de pastores, e o Jailson, que é filho de uma intercessora. Tem o trabalho dos pais que construíram uma vida inteira, né? Uma construção. E eu tenho uma teoria, eu nunca vi isso na Bíblia, nunca me falaram, mas eu tenho para mim, de verdade. Tanto que no acampamento do ano passado, o Espírito Santo me levou a ter um momento com filho de pastores, ali no altar, porque eu tive o discernimento que filho de pastor, filho de líderes, tem um ataque maior. Isso não é no Centro-Sul. Se você vê uma igreja lá nos Estados Unidos, no Japão, você vai ver muitas vezes de 3 filhos, 1 segue o caminho do pai, 2 não. Uma decisão própria. Por quê? O pai foi ruim, não ensinou? Muitas vezes é uma decisão. E aí a gente está num tempo, e eu posso dizer para vocês que acontece muito isso: mãe, eu não vou para a igreja hoje não, estou cansado. Tá bom, filho, fica aí tranquilo, não vai não, descansa, bebê. Assiste aí, põe tua série em dia, joga aí o teu torneio, sei lá qual jogo. E aí se dá a opção para o filho muitas vezes não suceder aquilo que o pai constrói. E por que a gente está lendo essa história do rei Ezequias? Porque muitas vezes a gente pensa: põe a tua casa em ordem. Está falando da vida espiritual, o caráter. Está falando das emoções. Mas não. Tanto que Ezequias, ele pleiteou com Deus: Senhor, peraí, eu sou fiel, eu sou íntegro. Tu imagina, você fazer uma oração: Senhor, não faz isso não. Faz comigo o que eu faço com o Senhor. Tem gente que se fizer essa oração, vai ser juízo. Mas para Ezequias ter falado, isso é porque ele tinha crédito. Então o trazer ordem à casa é a sua descendência, é o seu legado. E o mais triste nessa história, que ele ganhou 15 anos, só que ele não pôs a casa dele em ordem. A gente vai ver daqui a pouco mais adiante. Mas o que ocorre? Muitas vezes,
o filho não corresponde ao que o pai construiu. E eu posso falar, cresci, por exemplo, num lar evangélico, cristão. Até brinquei hoje na minha célula, que se tu não tem uma mãe que ora com óleo na tua cabeça enquanto tu está dormindo, tem alguma coisa errada. Se ela é crente, tem alguma coisa errada. Está com defeito de fabricação. Se tua mãe não acorda com louvor lá nas alturas, tem alguma coisa errada. Mas quando a gente vê isso, é a coisa melhor que Deus poderia nos dar, é uma mãe intercessora. E eu vivi isso. Mas, por um momento, eu decidi trilhar os meus próprios caminhos. Eu lembro que uma das piores surras da minha vida, eu digo para vocês, foi uma das piores, galho de goiabeira, parece até os direitos humanos ouvirem isso hoje em dia. Mas eu apanhei, eu tinha 16 anos, eu apanhei com galho de goiabeira, porque eu disse que ia para a igreja e eu fui jogar videogame numa locadora. Meu pai descobriu, meu Deus do céu, eu apanhei, que minha costa, vocês já assistiram aquele filme Paixão de Cristo? Minha costa ficou, não igual, mas um pouquinho assim, sabe, 10%. Mas eu apanhei, gente. Mas aquilo me marcou. Meu pai não deixou passar barato. Mas hoje o que a gente vê? Ei, não esquenta não. No final, hashtag tudo vai ficar bem. Estão passando a mão. E aqui a gente vê a história de Ezequias, homem de fé, homem de ministério, homem de caráter. E por que Deus falaria para ele: põe tua casa em ordem? Está tudo bem, ele é homem de fé, ele pleiteou, até ganhou. Com esse argumento dele, ele ganhou mais 15 anos. Se ele não fosse isso, com certeza ele tinha sido fulminado, morrido ali mesmo. Mas para ele ganhar, ele tinha caráter, ele tinha fé. Mas só que a gente entende algo tremendo. E quando eu estava falando essa palavra, meu Deus do céu, isso é muito sério. Deus é um Deus geracional, multigeracional. Não é o propósito, não é o aqui e agora, não é o hoje. Te farei pai de multidões, aleluia, eu te farei isso. Não é para ti não, seu egoísta, é para gerações. E quando fala-se de geração, é espiritual e física. Jesus não teve um filho biológico aqui na terra, não é verdade? Mas ele teve filhos espirituais, e até hoje estamos aqui. Quando Deus prometeu a Abraão: te farei pai de multidões, aí vem aqui para fora, olha para o céu, olha para a areia, te farei essa geração, tua descendência numerosa como as areias do mar. Vá lá para fora, olha as estrelas, está vendo? Incontáveis. É assim vai ser a tua descendência. Aí a gente para estudar. Vamos lá, quantos filhos Abraão teve? Da promessa ele teve um. A mulher dele tentou dar uma gambiarra, né? Nasceu Ismael. Mas da promessa, um filho, Isaac. Que Isaac teve gêmeos. Então ele teve um filho e 2 netos. Isso é multidão? Pergunto. Te farei pai de multidões. Daí nós entendemos que a promessa não era para o bonitão. Tanto que ele teve Isaac com 99 anos. Não era para o aqui e o agora. Está aí o problema. A gente pensa no aqui, no agora. Que se dane a próxima geração. Mano, eu estou ralando, eu estou fazendo aqui, estou construindo aqui. Estou nem aí para quem vem depois de mim. É tipo, mais uma vez, eu não sei porque tem exemplos que é rotineiro. Eu uso muito o exemplo do Free Fire, né? E do filme O Poço, que é um filme tosco, mas, poxa, grandes ensinamentos. E aí, a pessoa come
não está nem aí para quem está lá embaixo. E vai. Se ele nasce no mês, no segundo andar, putz, ele está muito feliz da vida. Mas ele passa o perrengue se ele está nos andares lá de baixo. Mas se a gente for ver, muitas vezes as nossas atitudes são assim. A gente pensa algo aqui agora. Ah, Felipe, essa palavra é para quem tem filho. Eu não sou nem pai. Tem algum pai aqui que já tem filho? Pouquíssimos. Menos de 10. Mas o que eu quero falar para vocês, transmitir a vocês, jovens, que estão chegando agora, que estão voltando agora, que já estão há um tempo na caminhada, nós precisamos pensar na próxima geração. E aí a promessa para Abraão era física, carne e osso, e espiritual, tanto que nós somos filhos pela fé de Abraão. Então se cumpriu, mas só que ele não viu, morreu tendo um filho e 2 netos da promessa. Ele não contemplou a promessa de Deus. E aí nós entendemos que Deus, ele trabalha com gerações. Hoje nós estamos aqui na Rede Juvenil, mas antes de nós estarmos aqui teve outra gestão, e antes teve outra. Desde o início já se passaram algumas gestões. Tu já pensou se cada uma só pensasse no aqui e agora? Talvez daqui a uns anos nós não estejamos aqui. Se a gente fizer por aqui e agora, não vai ter sustentação. E Deus não está nesse negócio. E a gente pode pregar a palavra de Deus, a gente pode ter bom caráter, mas se a gente for egoísta, a gente só vai pensar no aqui e agora. Ei, para que pensar daqui a 2 gerações? Jesus está voltando. Não precisa não, mano. Pensamento errado. Deus nos chama para envolver, para investir em gerações. Muitas vezes a gente ora, pede, clama, Senhor, traz avivamento. E a gente tem essa ideia de avivamento daquela vida de Deus, aquele fogo, aquela explosão. E essa oração é o avivamento para agora, para a nossa geração. A gente não tem gerado para a próxima. Vocês já viram aquela modalidade olímpica, né? A corrida com bastão. O cara corre, pá. E aí ele passa o bastão para outra pessoa. E assim vai. Geralmente são 5, né? Passa o bastão. Então é como se fosse assim. A gente tem que correr, tem que dar o gás. De preferência o melhor. De preferência não, a gente tem que dar o melhor. E o que é dar o melhor? Nós que não temos filhos biológicos. E eu falo para você que é líder de célula, para você que tem um discípulo, para você que tem 10, para você que ainda não tem discípulo. Eu sempre falo na minha célula, cara, se tu tem um discípulo, investe a tua vida nesse rapaz. Tu pode derramar do que Deus tem te transmitido para ele. O que Deus tem te falado, transmite para ele. Porque esse aí pode ser um Billy Graham. E tu não está dando valor nenhum, tu está sendo egoísta. Tu não está pensando na próxima geração. Eu até brinquei, lancei no grupo dos pastores, eu abri uma célula de adolescentes, são meus paquitos. A Ingrid está com uma célula só de adolescentes também. A gente já tem uma equipe de discípulos, mas a gente tem que pensar também. Ah, mas a gente tem discípulos que cuidam de adolescentes? Temos. Mas serve para nos treinar também, para não nos deixar autossuficiente, para achar que a gente é alguma coisa. É o beabá muitas vezes para esses adolescentes, para esses jovens. Ah, já fiz isso, não preciso mais fazer. Pensamento egoísta. Então se Deus colocou uma vida na tua direção, dá o teu melhor. E o colocar a casa em ordem, mesmo que você seja solteiro, não tenha filhos, você que é pai e tem filhos, é colocar ordem na tua geração. E vocês vão entender melhor agora, quando a gente lê a partir, volta lá para o texto, por favor. 2 Reis 20, a partir do versículo 12. Ezequias teve um filho.
Olha que coisa interessante. Ele ganhou 15 anos, e nesses 15 anos, ele teve um filho, que o nome do filho foi Manassés. Diz assim: por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, já estava curado. Então lhe mandou uma carta e um presente. Próximo. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia, não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Vamos entender aqui. É como se viesse uma sentença de desgraça para a tua vida. Ele falou: top, gostei, não é para mim. Porque a gente viu essa sentença aí, não era para Ezequias, era para a geração dele. E se você for estudar Manassés, que foi esse filho que nasceu nesses 15 anos bônus, foi o pior rei de Judá. Só fez atrocidade, macumba, despacho, o que tu imaginar de ruim, o cara fez. Por quê? Não houve reprodução do legado. E aí a gente vê nesse texto também que ele pôs tudo a perder, até o que os outros que foram corretos construíram. Vem o cabeçudo do Manassés e põe tudo a perder, porque não houve a construção da geração. Então colocar em ordem, trazer ordem, é você se preocupar no que vem depois de ti, seja filho biológico, seja espiritual. Talvez hoje tu ache que tu nunca vai casar, Deus te chama para a família. Vocês sabem que cada vez menos se tem casamento e cada vez menos se tem filhos. Se tu pega aí a tua avó, teu bisavô era filho de rodo, 20, 15, 12, 10, aí vai diminuindo, vai passando os anos, 5, 4, 3, eu sou o terceiro, né? O caçula, de 3 filhos, hoje no máximo 2, eu aprendi na escola de mestres que para se perpetuar uma cultura, precisa-se de 3 filhos e meio, 4, alguma coisa assim. Então o que acontece? Nós ocidentais, cristãos, muitas vezes não, é muito caro ter filho, velho. Não vamos ter filho não, vamos ter um só, e se não tiver, 2 cachorrinhos. Não vamos ter filho não, é muito caro, fralda não está barato, escola não está barato, e aí não tem filho. Como é que vai perpetuar? Seja a fé, o cristianismo, seja o ensino. Aí sabe o que o árabe faz? Ele tem 30 filhos com 5 mulheres. E o que acontece? O Islã, boom. O chinês comunista, um monte. Os filhos das trevas, um monte. E nós que fomos chamados para a multidão, vamos ter um cachorrinho. Deus vai cumprir a promessa na vida dele, aleluia. Está errado. Por isso que você, até nisso, você tem que gerar hoje. Se eu não tenho onde cair morto, mas eu vou ser um pai, vou ter filhos. E Deus pode já ter colocado filhos espirituais na tua vida. Reproduza o temor, reproduza
a busca. Lembra sempre de Abraão. Quando a gente, vamos lá, o que é legado? Quando você pensa lá, Moisés. Moisés. Primeira coisa, libertador do povo lá do Egito. Daniel, lá, Cova dos Leões. Cada um deixou uma marca. Josué, levar a geração à terra prometida. Por aí vai. E aí quando a gente pensa, Abraão, pai de multidões, né? O que é pai da fé? O que é Abraão? O que a gente lembra Abraão? Vamos entender aqui. Abre comigo em Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. Capítulo 18, versículo 19. Diz assim: eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Se Abraão não gera esse legado em Isaac, pode ter certeza que não teria se cumprido a promessa de Deus, de pai de multidões. Então você vê aqui que tem uma participação. Quando a gente pensa, eu tenho promessa, eu vou atar minha rede, vou esperar de braços cruzados a promessa se cumprir, não vai, porque a promessa de Deus precisa da nossa cooperação. Tudo na nossa vida, se você já recebeu, seja de pai de multidão, seja homem próspero, seja o que for, se não tiver a tua cooperação, não vai se cumprir. Aqui nessa história nós vemos, você precisa, Abraão, reproduzir, porque uma geração comunica a outra geração. E aí essa é a dificuldade da nossa geração, porque os pais não estão comunicando muitas vezes para os filhos. Comunica rasamente, ou às vezes comunica de um jeito e faz de outro. E aí o filho, não vou fazer isso. E vamos ler o que está escrito em Salmo 78, 3 e 4. Salmo 78, 3. Para você entender o que é de fato o legado, biblicamente falando. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O que a gente vê hoje em dia? O filho, adolescente e jovem apronta todas, faz o que quiser, de segunda a sexta, solta a pipa e joga bola, de segunda a sexta, essa é a música, aquele hino do mundo. O que acontece? Apronta, e os pais terceirizam a educação eterna, o cristianismo. Não, vou deixar lá com um discipulador, eu vou deixar com a rede de criança, vou deixar com a rede juvenil, vou deixar com o apóstolo Arão, e terceiriza, sendo que é um papel do indivíduo que está dentro de casa. É isso que Deus estava falando para Ezequias: ei, tu não vai terceirizar para o sacerdote, tu não vai fazer, põe a tua casa em ordem. E a mesma coisa, o que Deus falou para Ezequias, foi o que Ele falou para Abraão. Você precisa transmitir, comunicar a próxima geração, porque se você comunicar errado, vai dar BO, e foi o que aconteceu com Ezequias. Ele não comunicou, e Manassés, a Bíblia fala que ele começou a reinar com 12 anos de idade. Te imagina aí com 12 anos de idade. Pois é, ele começou a ser rei com 12 anos de idade. Fez muita besteira. Fez muita besteira, porque não foi comunicado, não foi reproduzido. Eu falei para vocês da surra que eu peguei. Eu sempre falo para a Ingrid, quando a gente tiver filho, claro, a gente vai amar,
Mas não vai ter essa opção, não quero ir para a igreja. Tu vai à força. Que a gente não fez filho para o mundo, a gente não quer filho para as drogas, a gente não quer filho para a prostituição. Então essa liberdade, muitas vezes, está empurrando o filho. Aqui a maioria não é pai, mas você já tem que pensar nisso. Da mesma forma, os filhos espirituais que Deus te deu. Areia do mar fala de terra, estrela do céu fala espiritual. Reproduza Jesus, no caráter, na busca. Se você fizer de qualquer jeito, vai dar ruim. Deus nos chama para nos preocuparmos com a próxima geração. Talvez você tenha esse pensamento: eu não tenho condições de cuidar nem de mim, eu vou cuidar da próxima geração. Põe a tua casa em ordem. E quando a gente fala casa em ordem, fala a questão interior, fala a questão espiritual. Mas não tem como nós sermos de Deus e não pensarmos no próximo. Em fazer alguma coisa relevante que vai ajudar quem vem depois da gente. Combate o egoísmo, combate aquele negócio, eu só penso em mim. E aqui a gente viu que Ezequias era como homem de Deus, de caráter, mas era egoísta, só pensava nele, só pensava no hoje. Paulo diz a Timóteo: conforme as promessas, as profecias feitas a ti, combate o bom combate. Então existe promessa, e com certeza Timóteo foi gerado no temor do Senhor, mas a promessa precisava ser combatida, no sentido de ter esforço. Tinha promessa, mas se ele não se esforçasse, não ia valer de nada. Da mesma forma, é conosco. A gente ama as coisas de Deus, a gente ama, venha a nós o vosso reino, né? Mas o faça a sua vontade já é mais difícil. A gente quer tudo pronto. A gente quer tudo de mão beijada, não quer se esforçar. As coisas de Deus a gente põe muita dificuldade. Pode fazer um termômetro, se tu está muito crítico, questionador com as coisas de Deus. Não gosto desse pregador aí porque ele conta muita piada errada. Aquela ali grita muito, pelo amor de Deus. Aquela ali já é mais fleuma. Não gosto disso, não gosto daquilo. Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que fluirão fontes de águas vivas de dentro de nós. Então quem está em Deus, cara, não é que ele não pode reclamar, não pode, mas a motivação dele é o reino. E não tem como também nós nos enchermos de Deus e não querer derramar em outros. Eu sempre falo, se tu não tem essa sede, essa fome de alcançar outras pessoas, ou tu é egoísta, ou tu ouviu o evangelho errado. Porque tudo que é bom, a gente quer compartilhar. Tudo que nos faz bem, a gente quer reproduzir. Então o que Deus quer de mim e de ti, é que nós venhamos comunicar à próxima geração. Guarde isso. Guarde isso. Deus sinaliza promessas, mas você precisa começar a se mover. É como se Deus estivesse falando aí para Abraão: se você não fizer a sua parte, se você não comunicar, se você não fizer o que eu te escolhi para fazer, o que eu prometi a você, não tem como ser cumprido. E não é por causa de Deus não, é porque Ele não cooperou. A Bíblia diz: fiel é Deus para terminar o que começou em nossa vida. Então Ele sempre vai ser fiel, Ele nunca vai voltar atrás da sua palavra, das suas promessas. Mas existem pessoas que não querem cooperar. Tem pessoas que não querem combater o bom combate. Tem pessoas que querem guardar só para si. Deus nos livre. O projeto de Deus não se limitava somente a Abraão.
Eu falei para vocês aqui, humanamente, poxa, Deus mentiu, pai de multidão. Não, nosso Deus é multigeracional. Nós precisamos gerar isso. Talvez você tenha 13, 14, 15, 18 anos. Não quero pensar nisso agora. Gere em oração. Eu não sou casado, gere o seu casamento em oração. Ainda não tem filho, gere os seus filhos em oração. Isso mostra que você está investindo. Isso mostra que você tem interesse. Agora, se não for algo importante para ti, o que é que tu vai fazer? Vai viver para o hoje, para o agora. Tanto no físico quanto no espiritual. Tu vai sobreviver, a tua caminhada com Jesus vai ser sobreviver. Levanta, cai, eu preciso aqui de uma bênção. Só vai viver aqui o agora. A tua oração por avivamento, por salvação, por libertação vai ser para hoje. Não vai pensar nos outros. Não vai pensar naquele que vai vir depois de ti. Nós não desenvolvemos a mentalidade de legado, ou aquela mentalidade que comunica para as próximas gerações. Mas Deus nos chama para algo grandioso. Talvez os nossos olhos nem contemplem, como foi com Abraão. Talvez a gente gere e a gente não desfrute, mas pode ter certeza que as nossas descendentes físico e espiritual vão desfrutar. E aí é o ponto. Precisa da nossa cooperação. Precisa da nossa disponibilidade. Lembra sempre, o põe em ordem a tua casa é nada mais, nada menos do que prepara a nova geração. Põe a tua casa em ordem pensa no teu legado. O que você vai reproduzir? Um crente meia boca, mau caráter, que levanta e cai, que sobrevive, ou um crente que reproduz o verdadeiro evangelho, que reproduz Jesus, que ensina os filhos espirituais, os filhos biológicos, o caminho do temor. E mais do que isso, você imagina que as pessoas se matam por herança, pelo aqui e agora, por bens, e não fazem nem questão por legados. A marca que é dentro da pessoa. Lembra aí do teu pai e da tua mãe, de certeza que não é só o meu pai e minha mãe que tem defeitos. Teu também tem, que eu sei, me falaram. Ele deixou alguma coisa boa em ti. Talvez tu, não nasci nem lá evangélico. Tu teve sorte, tua mãe era crente, intercessora. Decida ser o pioneiro. Talvez você não tenha uma referência boa, mesmo de alguém que é crente. Decida ser o primeiro. Vai começar a partir de ti. A gente estuda muito sobre maldição hereditária, né? No encontro e tal, quebra de maldição. E as coisas boas a gente não vai reivindicar, não. Certeza que teu pai e tua mãe te ensinaram alguma coisa boa. Eu não tive pai, eu não tive mãe. Alguém foi teu pai, alguém foi tua mãe. E você precisa reproduzir o que tem de bom, porque nós somos tendenciosos a reproduzir feridas, coisas ruins, e as coisas boas a gente deixa para lá. Deus te chama a mesma forma como Ele chamou Abraão, Ele continua chamando. E Abraão, referência para judeu, filho de Abraão, pai Abraão. Por quê? Ele pôs a casa em ordem. Falhou? Falhou. Ismael, filho da gambiarra, né? Mas ele cumpriu em Isaac.
essa ordem de Deus. Inconscientemente a gente tem aquele pensamento. Talvez você humanamente, não pensa assim não, mas as atitudes falam. Que se dane a eternidade, eu vou viver o aqui. E Jesus nos alerta em vários textos. Não acumuleis riquezas aqui, onde a traça, fogo, ladrão e tal. Mas na eternidade, isso é pensar além. Jesus disse, a vida de um indivíduo não consiste nos bens que ele possui. As pessoas dão a vida por bens materiais, mas não estão nem aí para a eternidade. E o que é reproduzir Jesus nas pessoas? É reproduzir para a eternidade, não para cá. É tirar o olho daqui, da terra, e focar na eternidade. E é por isso, e nós lidamos com jovens. Quando eu vejo assim, a mãe joga os filhos assim no nosso peito. Dá um jeito, meu filho, eu não vou fazer nada. Vou orar, vou fazer nada, força de expressão, mas eu vou orar. Mas se não tiver um trabalho dentro de casa, não é a igreja que vai resolver. Está aprontando todas. Tem toda a liberdade que ele quer fazer. Se não tiver um ensino dentro de casa, não vai resolver. A escola bíblica dominical, escola de criança, de adolescente, de jovem, não vai, porque está uma bagunça dentro de casa. Aqui pode fazer uma medida paliativa, mas o principal não é feito. Não tem cooperação. Tem como dar certo um negócio desse? Não. E nós vivemos hoje na geração da internet. Tu imagina que há pouco tempo atrás era a geração da televisão, né? Novela e tal. Eu estava vendo outro dia desse que o Jornal Nacional, um tempo atrás, não muito tempo, tinha cena de morte explícita, tinha cena de sexo explícito no Jornal Nacional. Você fica imaginando, o que é isso? Tinha, acho que uns 20 anos atrás. Era permitido, hoje não tem faixa etária, né? Então a televisão fez um mal muito grande para uma geração. Novela reproduz tudo que não presta. Tudo que não presta a gente via na novela. Mau caratismo, mentira, adultério, gente ruim se dando bem. Então a gente viu, uma geração viu o estrago da televisão. Agora nós estamos na geração da internet, que o estrago é muito maior. Porque todo mundo tem o seu celular e pode acessar o que quiser. Você imagina o estrago que vai fazer no indivíduo acessar qualquer porcaria, liberdade de fazer qualquer coisa. Então estamos diante desse desafio, desse tempo. É YouTube, é Netflix, é canal de pornografia, a um clique do celular. Antigamente a novela transmitia de uma forma implícita, né? Mas agora está descarado. Aí você pensa, pronto, lascou, está todo mundo lascado. Não, Deus não fica para trás, Deus não perde uma. Está escancarado a desgraceira, o pecado, a glória, a graça, tudo que é do reino de Deus está muito, muito mais acessível. E o que reproduziram na tua vida? Uma religiosidade? Um fardo pesado de uma religião? Uma paixão, uma busca? O temor? Vamos ler o que está escrito em 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, versículo 12. Diz assim: por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que enquanto eu viver, é justo que façam com que vocês se lembrem dessas coisas. Pode passar.
pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder, para que depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Pedro pensando no legado. Ele não pensou, eu já experimentei tudo, eu vivi maravilhas, que se dane quem vem depois. Não, eu vou fazer questão, mesmo em morte, que dê muitos frutos. Você imagina se Jesus fosse egoísta, o evangelho, eu vou salvar só essa geração aqui, quem creu, creu, quem não creu, já era. Farão obras maiores, é pensando na próxima geração, é incentivando, é alavancando, é impulsionando. Nós precisamos reproduzir isso. Nós precisamos reproduzir esse pensamento lá na frente, pensamento altruísta. Isso serve para tudo. A gente está falando aqui no sentido espiritual, evangelho, mas em tudo. Onde você passar, seja num trabalho, na faculdade, não pense só em você. Nós cristãos temos que ser o povo modelo nesse sentido. Menos egoísta. Só tem um jeito de investir em legado. É você ter visão na próxima geração. Só tem esse jeito. Não existe outro. Se você tem visão para a próxima geração, aí você vai investir. Você vai dar o seu melhor. Você não vai fazer de qualquer jeito. E lembra sempre, quando eu falo de legado, é filho biológico, areia do mar, ok? E filhos espirituais, estrelas do céu. Você precisa reproduzir. Assim como você não tem filho hoje, que ainda não é casado, talvez você não tenha filhos espirituais, você não tem um discípulo. Você nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Se você começar a pensar, ter essa visão, os teus passos, as tuas atitudes mudam. Por mais que você não tenha, você vai começar a orar para ter. Porque a fé é isso, é você não ter, você gera isso no mundo físico. Hoje eu não tenho filho ainda, mas eu já oro pelos meus filhos. Faço mesmo, ore, gere isso. Isso combate o teu egoísmo, isso combate a tua visão pro aqui e agora. Você pode ser uma bênção, você pode ser um santo, você pode se santificar, jejuar, orar, mas se você não tem um olhar na próxima geração, você é igual o rei Ezequias. Eu e você somos igual a ele. E o que aconteceu? Manassés reproduziu atrocidades. O filho dele também, Amon. Depois você estuda essa história. O teu pensamento não pode ser a vida é o aqui e agora. Não. Pense nas próximas gerações. Não tenha um pensamento de sobrevivência. Não tenha. Porque cada um de nós temos essa responsabilidade de marcar a próxima geração com um amor profundo por Deus. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai reproduzir atrocidades, como foi Manassés. Da mesma forma, você vai reproduzir coisa ruim, mesmo você sendo uma bênção. Isso é um choque para a gente, porque, poxa, me santifica, eu busco ao Senhor, mas você só pensou em você mesmo. Então, esse mesmo empenho de você santificar, orar, buscar a Deus, não pode ficar só em ti. Não pode ficar só em ti, tem que ter essa mentalidade, essa responsabilidade de marcar a próxima geração. Temos que ser cooperadores das promessas. Eu ouso dizer que se Abraão não tivesse feito o que Deus tinha ordenado, a promessa de Deus era anulada. Aquela promessa maravilhosa, se não tivesse a cooperação de Abraão,
era anulada. Graças a Deus ele colocou a casa em ordem. Não agiu da mesma forma Ezequias. Ele não colocou a casa em ordem. Ele não preparou a próxima geração. Ele não pensou no legado. E aí o que aconteceu? Desgraça atrás de desgraça. O plano do nosso Deus, o Deus que eu e você servimos, é maior do que uma geração, é maior do que aqui agora. Nós somos a geração que está preparando a volta de Jesus. Nós somos a geração que antecede a volta de Jesus. Mas o maior ensinamento que eu tive aqui com a vida de Ezequias, que foi um homem de avivamento. Ele teve o avivamento na geração dele, teve. Ele teve o revival na geração dele, teve. Mas a geração posterior foi só corrupção moral, religiosa. Você precisa ler para entender melhor o que Manassés fez. Barbaridades, atrocidades, coisas assim que nem, a Bíblia fala que nem gente que nem temia a Deus fazia, Manassés fez. Manassés fez. Um outro exemplo, Samuel. A gente ouve Samuel, um profeta de Deus maravilhoso, homem de caráter santo. Deus falava com ele. A Bíblia diz que os filhos deles eram gente ruim, aprontavam todas, corruptos, imorais. Então muitas vezes não depende do pai também, porque ele era homem de Deus, homem de caráter, de fé, cheio da vida de Deus, mas ele falhou em reproduzir. Aí foi quando o povo pediu: ei, teus filhos estão aprontando muito, que eram naturalmente os sucessores. Aí foi quando o povo pediu: nos concede um rei que lidere, porque não tem condições de teus filhos não. Da mesma forma, teu pai pode ser uma bênção, tua mãe intercessora, mas se tu não quiser, tu vai destruir até o que teu pai e tua mãe construíram. Foi o que nós vimos nessa história. O filho destruindo aquilo que foi gerado. E nós lemos aqui, né? Manassés destruiu o que foi construído, o decreto, lá quando veio para Ezequias. Vocês vão ser, toda a descendência vai ser levada como eunuco, vai ser capado mesmo. E tudo que foi construído até antes de ti vai ser destruído. E ele não fala: tenha misericórdia, Senhor. Não tem como. Ele falou: beleza, vai ser tranquilidade e paz para mim. Para mim. Ele pensou no bendito Manassés, que nem tinha nascido. Quando veio esse juízo, não tinha nascido Manassés. Ele não pensou. Aí tu pode estar pensando: meu Deus, que homem ruim. Eu e você somos tendenciosíssimos a reproduzir isso. Tem coisas que eu vejo na Bíblia que eu falo: meu Deus do céu, se acontecia naquele tempo, imagina hoje. Que o estrago com o pecado, com o acesso está muito maior. Eu usei o exemplo da televisão, que foi a geração passada, e agora da internet. Então que Deus tenha misericórdia. Hoje a tendência é maior, mas Deus nos chama para o arrependimento. O que nos dá esperança. Manassés, a Bíblia fala que ele entrou em arrependimento. Ele se arrependeu no fim da vida. Aí pode pensar: então no fim da vida eu vou me arrepender. Não, pensa agora, porque tu vai refletir lá na frente. Eu quero te convidar a ficar de pé. O que Deus tem ministrado no teu coração? Você renunciar a essa visão egoísta, não pensar aqui agora, a satisfazer somente o hoje. Tu não pensa nos teus filhos biológicos, tu vai pensar nos teus filhos espirituais. Muito mais do que deixar legado para os filhos espirituais, você tem uma casa, uma família, e você vai ter filhos, porque Deus não te chamou para não ter filhos. Por isso que eu usei o exemplo de filhos biológicos que reproduzem uma cultura,
Nós temos a cultura do céu. Não estou falando para te ter 15 filhos. Se tu quiser, tu tem. Se tu tiver um, faz dele um homem temente a Deus. Transmite a ele o que Deus te transmitiu, não guarda só para ti. Se você não cuida de vidas hoje e não se sente em condições de cuidar de vidas, gere isso em oração. Gera isso. Seja um cooperador do reino. Feche teus olhos. Deixar um legado é uma instrução de Deus para mim e para ti. Reproduzir o que Deus confiou a ti é algo que Ele tem para mim e para ti. Faça a tua oração agora, renunciando ao egoísmo, renunciando somente o olhar para o hoje. Peça para Deus ampliar a tua visão para o futuro, para a próxima geração. Peça a Ele: Senhor, eu quero ser um cooperador para que as tuas promessas se cumpram. João 12:49. João 12:49. Ainda de olhos fechados. João 12:49. Jesus nos disse: eu não tenho falado em meu nome, em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Próximo. E eu sei que o seu mandamento dá vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Você será pai, você será mãe. Você já é pai, você já é mãe no mundo espiritual. Reproduza esse modelo, o modelo de Jesus, o modelo perfeito. Enquanto nós louvamos, você precisa orar a Deus. Faça a sua oração, o Espírito Santo já está te ministrando. Eu não conheço a tua vida no profundo, mas o Espírito de Deus conhece. Ore, pode orar.